Shalom, 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 shalom. Estamos aqui mais uma vez e eu fiquei muito contente que recebi algum feedback bom dos outros vídeos e um deles é justamente o que nós vamos estar explorando no vídeo de hoje. Como curiosidade, para a gente já iniciar aguçando um pouquinho a curiosidade do texto bíblico, nós temos aqui uma curiosidade sobre um nome. Shaul. Shaul, no hebraico, foi traduzido como Saul no Antigo Testamento, o nome do primeiro rei de Israel, Saul. Porém, Shaul também é o nome do apóstolo Paulo. Quando diz lá Saulo, a tradução para Saulo, na verdade, é o mesmo nome de Saul, o antigo rei do Egito, Shaul. Então, Shaul é Paulo. É o nome hebraico de Paulo. Paulo também, por ser naturalizado, digamos assim, por ter cidadania romana, ele tinha um nome romano que era Paulus, traduzido como Paulo. E o seu nome hebraico era Shaul, ou Saul. E então ele era conhecido como Rabino Shaul nos meios hebraicos. Por que eu iniciei com essa curiosidade? Porque o nosso irmão André Luiz Pereira, foi ele quem iniciou, foi ele quem fez o pedido, entendeu? Para que nós possamos estar aqui comentando um a mais. Fizemos um vídeo, esse vídeo vai estar aqui no card, sobre a eleição do povo de Israel, né? Lá em Jeremias 31, nos últimos versos, onde o Eterno fala que jamais rejeitaria o seu povo. E dentro dessa eleição de Israel, então dentro dessa eleição de Israel, nós temos lá dizendo que Deus jamais rejeitaria Israel. Com outras palavras, vejam o vídeo que vocês vão entender melhor. E o nosso irmão André, certo? Ele enviou a seguinte questão no vídeo Deus rejeitou o seu povo. Shalom Rosh. Vamos colocar aqui para vocês o que ele fez. Shalom Rosh. Muito boa explicação. Faça um vídeo explicando o que Shaul, que seria o apóstolo Paulo, diz quando fala que, portanto, não há distinção entre judeus e gregos. Pode dar uma falsa impressão de que Israel não teria mais uma eleição incondicional como nação. Abraços. Muito bem. Como o nosso irmão aqui, ele não citou o texto, então eu fiz uma vasta pesquisa. Dentro dessa pesquisa, vamos lá. Mas eu sei que vocês estão curiosos, mas eu vou ter que fazer uma pausa aqui para falar de uma coisa importante. Nós já escolhemos um nome para esse quadro. Esse quadro do canal vai se chamar Texto e Contexto. Texto e contexto. Por que texto e contexto? Nós vamos tentar contextualizar os textos que vocês forem mandando. Então vocês mandam o texto, certo? E nós vamos tentar colocar eles em contexto para ler juntos e explicar melhor, certo? E isso é muito interessante justamente por causa dessa pergunta. Vamos lá. Eu achei 3 citações em que no Novo Testamento o Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, ele fala sobre essa não distinção entre grego e judeu ou gentil e judeu. Nós vamos explicar isso no decorrer do vídeo. As citações são Romanos 10:12, Gálatas 3:28 e Colossenses 3:11. Como o nosso irmão não citou qual desses 3 textos ele gostaria que fosse comentado, então eu vou fazer um geralzinho sobre os 3 textos. Vamos iniciar aqui com o texto de Romanos 10:12. Está escrito: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Olha que interessante, porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Muito bem. Em Gálatas,
capítulo 3, verso 28, nós temos: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Olha que interessante. E vamos ao próximo texto, fica em Colossenses 3,11. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Muito bem. Olha que interessante. Realmente, nesses 3 textos aqui, Saul ou Paulo, ele fala diversas vezes, olha, não há diferença entre judeu e grego. Esse é o ponto. Mas se nós estamos entendendo da maneira correta, e realmente ele quer dizer que não há essa diferença entre judeu e grego, então quer dizer que tudo aquilo que eu li lá em Jeremias está errado? Bom, nós lemos juntos esse texto de Jeremias, certo? E nós vemos que realmente o Eterno é muito claro em falar lá que ele jamais rejeitaria o seu povo. E ele é claro em falar que o seu povo é Israel. Tá? E aqui Paulo diz que não há diferença entre judeu e grego. E agora? Bom, para nós começarmos a destrinchar e colocar esse texto no seu contexto, olha aí que interessante. Nós temos algumas possibilidades aqui. Pode ser que haja uma contradição no texto bíblico. Mas se houver uma contradição no texto bíblico, esse texto não fala a mesma linguagem. Ele fala uma coisa e outra hora ele se desmente. E se isso for verdade, o texto bíblico não pode ser um texto sagrado. Uma das condições, um dos requisitos para ele ser considerado um texto sagrado é ele falar a mesma linguagem em todo o seu decorrer, em todos os seus livros. Tá? Então, eu acredito que essa não seja a resposta correta. Shaul, o apóstolo Paulo, ele errou por 3 vezes? Também não acredito que esse seja o caminho correto. Então pode ser que esses textos estejam fora de contexto. Então, vamos verificar. Vamos primeiro entender um pouquinho do pensamento de Saul, correto? Para entender um pouquinho desse pensamento de Saul, de Paulo, nós vamos ter que buscar um pouquinho mais de conhecimento no geral. Vamos colocar aqui. Paulo, ele escreveu aproximadamente 27 cartas que estão incluídas no cânon do Novo Testamento, se a minha memória não estiver me traindo. Dentre essas diversas cartas que ele escreveu, ele acabou que deixando muito do seu pensamento espalhado. Então nós temos muito material para a gente entender um pouco do que ele fala, do que ele pensava. Vamos iniciar pescando um pouquinho desse pensamento dele na própria carta aos Romanos, que a gente leu aqui em Romanos 10, 12, ele falando que não há diferença entre judeu e grego. Então, nessa própria carta de Romanos, nós vamos ler alguns textos anteriores a essa citação dele. Vamos ler aqui Romanos capítulo 1, verso 16, e dar uma olhadinha aqui, ó. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Primeiro do judeu e também do grego. Quer dizer que o próprio apóstolo Paulo está fazendo uma diferenciação aí, dizendo que o judeu ele entra primeiro nesse evangelho e depois vem o grego. Tudo bem. Vamos continuar tentando entender o pensamento dele agora no capítulo 2, verso 9 e 10. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que pratique o bem, primeiramente do judeu e também do grego. Olha, Paulo está fazendo uma clara diferenciação aqui entre judeu e grego. É interessante porque todas as 3 citações que eu li, seja Romanos, Gálatas ou Colossenses,
é o próprio Paulo que escreve. Então parece que ele mesmo está se contradizendo no que ele mesmo diz. Para a gente conseguir entender bem, então vamos parar de ler só o versículo que a gente quer e tentar entender aquele versículo e vamos colocar esse versículo dentro do seu contexto, ou seja, a ideia que compõe aquele versículo. Vamos retornar então em Romanos capítulo 10 e em vez de ler apenas o verso 12, nós vamos ler o verso 9 até o 13, porque ali há um sentido completo daquilo que Paulo queria dizer. Vamos lá. Verso 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bom, então ele está dizendo aqui, sobre a confissão, no verso 9, sobre a confissão, se qualquer que confessar ao Senhor Jesus e crer no seu coração que o Senhor, que o Pai o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então ele está falando sobre salvação. O texto-chave aqui dele é a salvação. Visto que o coração se crê para a justiça e a boca se faz confissão para a salvação, então todo aquele que crê não será confundido. Então o texto-chave aqui é salvação, e ele diz que tanto judeu como grego, todos eles são salvos da mesma maneira. Por quê? Porque todos são salvos por um mesmo Senhor. Legal. Mas eu expliquei? Ainda não. Porque para compreender, nós vamos precisar fazer um apanhadinho geral de alguns outros textos. Mas vamos contextualizar os outros dois e depois eu faço o apanhado geral de tudo para a gente entender melhor. Vamos contextualizar aqui, colocar dentro do seu contexto, pegar toda a ideia que o texto diz de o próximo Gálatas 3, 26 até 29. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então ele está falando que todos são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então, todos aqueles que foram batizados ali são filhos de Deus através dessa fé em Cristo. Nisto não há judeu nem grego, nem servo nem livre, nem macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Então, todos eles ali que foram batizados, eles são um na pessoa de Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Olha que interessante aqui. E nós vamos... É até interessante colocar isso, se vocês quiserem que eu fale um pouquinho sobre esse herdeiros conforme a promessa e descendência de Abraão, coloque aqui nos comentários, mas eu peço que vocês coloquem esses comentários da mesma forma como o nosso irmão André colocou. Então você cita o texto, para esse quadro é importante que você cite o texto que você quer que seja melhor explicado, e é interessante que você cite já previamente, olha, esse texto me dá a entender isso daqui. É porque a partir desse princípio nós conseguimos trabalhar melhor, porque um texto, um único versículo bíblico, ele abre precedente para nós caminharmos para diversos assuntos. Só nesse 29 aqui, ó, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Esse termo descendência de Abraão já abre precedente para muita coisa. E sois herdeiros conforme a promessa, isso já abre precedente para muita coisa. Então, os textos, eles falam de muitos assuntos condensados em um único versículo. Então, quando você quiser que eu fale, não fala, é difícil você falar, fale mais sobre isso. Não, coloca o texto e fala, ó, esse texto, no meu entendimento, ele dá a entender isso.
Pode colocar, olha, esse texto parece que vai contradizer aquilo que você disse, como o nosso irmão André colocou. Pode colocar aí, e é muito interessante isso, porque a partir daí nós conseguimos conduzir uma linha de raciocínio. Vamos continuar então aqui. Nós já contextualizamos Gálatas 3, pegamos a ideia, aqui é o batismo em Cristo que ele está falando aqui, e não a diferenciação de judeu e grego. Vamos para Colossenses 3:11. Colossenses 3:11, para nós começarmos a desvendar o que realmente acontece aqui. Olha, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bravo, cita servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. A mesma ideia dos outros dois, falando que há um só Salvador para todos e nisso não há diferença entre judeu e grego. Só aqui já há o precedente para a gente entender que Paulo, nesses textos onde ele fala que não há diferença entre judeu e grego, ele está falando sobre o modo pelo qual tanto o judeu quanto o grego é salvo. Todos têm que crer em Yeshua, em Jesus, todos têm que passar por batismo, todos têm que passar pelo mesmo trâmite. Correto? Diferente de falar de povo eleito. Mas é muito vago, você teria que acreditar muito no que eu estou falando para engolir isso que eu estou falando. Falta base bíblica. E é agora que nós vamos entrar na base bíblica para entender por que eu estou falando dessa maneira. Vamos iniciar nessa base bíblica e passear um pouco pelos textos bíblicos. Já acrescento que eu não vou ler na totalidade todos os textos que eu vou citar aqui, justamente porque o vídeo iria ficar muito longo, mas eu aconselho que vocês leiam da maneira que eu fiz com esses versos, pegando toda a ideia. São várias ideias colocadas em cada texto, entendeu? E essa divisão das ideias não é feita corretamente em capítulos e versículos. A ideia, às vezes, ela começa no capítulo anterior, terminando num capítulo posterior, em vários versos antes, terminando. Então você tem que tentar entender a ideia toda daquele texto para colocar ele dentro do seu contexto. Para a gente continuar, a gente precisa ter um pouquinho, aqui vai mais uma curiosidade para vocês. O que é gentil? Eu falei um pouco sobre gentil já aqui, mas agora nós vamos entender um pouquinho do que é gentil e por que é usado o termo grego por Paulo muitas vezes. É judeu e grego. Então vamos entender. Judeu é fácil de entender. Principalmente nessa época aí, quando se usava o termo judeu, se estava se falando de todo Israel, de qualquer aquele que tinha o sangue de Israel. O termo judeu ele foi usado por conta de guerras que teve, isso é assunto para outro vídeo, mas o importante é entender que judeu é o israelita. E todo aquele que não é judeu é gentil. Gentil, nação, estrangeiro. Então essa é a ideia. É como se fosse uma divisão. Tem o brasileiro e o estrangeiro. Todo aquele que não é brasileiro é estrangeiro. Seja ele japonês, coreano, norte-americano, russo. Todos esses povos, eles são estrangeiros para nós que somos brasileiros. Então essa diferença, brasileiro e estrangeiro, é a diferença judeu e gentil. Gentil é todo aquele que não é judeu. E o grego aqui está sendo usado como um termo de relevância entre grego e gentil, são termos semelhantes. A ideia de grego aqui é a ideia de gentil. Como ele está escrevendo para povos gregos, por isso ele usa esse termo grego. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso em outro vídeo, porque esse já está ficando muito longo. Tudo que vocês quiserem que a gente fale mais, que a gente coloque embasamento, vão pedindo aí. Se não couber aqui nesse quadro texto e contexto, a gente cria novos quadros e fala mais sobre aquilo que vocês quiserem. Mas a direção dos vídeos vai ser dada pelos comentários de vocês. Tá? Isso é muito importante vocês entenderem. Vamos continuar aqui. Sabendo agora o que é judeu e gentil, nós vamos ler o pensamento de Paulo em Romanos.
Romanos capítulo 11. E é esse pensamento de Romanos 11 que vai nos fazer entender essa diferenciação que eu falei entre o que é povo eleito e entre a salvação. Vamos para Romanos 11 e vamos ler os primeiros 5 versículos primeiro que vão nos dar a primeira ideia. Romanos capítulo 11, verso 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus seu povo? Ele está fazendo uma pergunta. Rejeitou Deus seu povo? De modo nenhum, porque também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, aqui é bem claro. Quando ele fala sobre o povo de Deus, ele fala que é o israelita. Rejeitou Deus seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Eu também faço parte de Israel. Israel é o povo de Deus e esse povo não foi rejeitado por Deus. Totalmente concordando com a ideia que nós lemos lá em Jeremias, nos versos capítulo 31, verso 35 em diante. Deus não rejeitou e nem jamais rejeitará Israel. Ele aqui está concordando com isso logo no primeiro verso. Verso 2. Deus não rejeitou seu povo que antes conheceu, ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhes diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Então aqui ele está citando um texto do Antigo Testamento, onde fala sobre o profeta Elias. Ele é perseguido, Israel tinha se voltado contra o Eterno, eles tinham passado a adorar um falso deus conhecido como Baal, e Elias se sentiu só nessa briga contra essa idolatria, mas a resposta divina é: não, olha, tem 7.000 almas que não dobraram o joelho diante de Baal, que estão nessa briga junto com você, Elias, você não está sozinho. É isso que Paulo está citando aqui. Assim, pois, agora, nesses tempos, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Então ele está falando, assim como nos dias de Elias, que Israel se perdeu, ainda um remanescente ficou, e esse remanescente se salvou da perdição dos que estavam dobrando o joelho diante de Baal. Agora acontece o mesmo. Israel rejeita o Messias, mas não totalmente. Ainda há um remanescente de Israel que aceita o Messias, certo? Que está nessa eleição da graça. É interessante aqui porque muita gente não pensa nisso. O Messias é judeu segundo a carne, nascido de mãe judia, nascido de uma tribo judaica, da descendência de Davi, judeu. Os apóstolos são judeus, todos eles sem exceção. Paulo acaba de citar nesse mesmo texto que ele é da tribo de Benjamim, israelita segundo a carne. Então, de todo esse povo de Israel, muitos creram no Messias Yeshua, e desses muitos ele considera que esses são os remanescentes, comparando com o texto de Elias. Bem legal aqui. Então nós estamos começando a construir a ideia. Para Paulo, Deus rejeitou Israel como nação e como povo? Não. Ele já cita aqui que não rejeitou Israel como nação e como povo, que eles ainda continuam eleitos. Porém, ele já dá a letra de que aquele que rejeitou o Messias, entendeu? Aquele que rejeitou, ele já é como se ele tivesse sido cortado e ficou em Israel, como Israel eleito, como povo de Deus, aquele que aceitou. Essa ideia é bem mais construída em outros textos, mas isso ficaria para um outro vídeo. Tá? Vamos ao versos 7 a 8, dentro desse mesmo capítulo, para a gente ir construindo essa ideia juntos. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram e outros foram endurecidos. Já falando dessa divisão que dentro de Israel, uns endurecidos, outros alcançaram. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono para não verem e ouvidos para não ouvirem, até os dias de hoje. Hoje, claro, nos dias de Paulo.
Então, aqui ele fala da divisão. Vamos saltar um pouco para o verso 15. Verso 15 e 16. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, falando do povo judeu que rejeita, da parte do povo judeu que rejeita, mas como é uma parte grande, como nação é uma rejeição, mas se essa rejeição de Israel é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão se não vida dentre os mortos? Então a rejeição de Israel abre um precedente para o gentio entrar, ou seja, para os outros povos entrarem nas promessas, entendeu? Mas qual seria a admissão de Israel? Se só a rejeição já abre esse precedente, se eles admitirem o Salvador, então aí a vida dentre os mortos. Essa expressão é muito interessante, mas não é para esse quadro. Vamos continuar para não fugir da ideia de que Deus rejeitou ou não rejeitou seu povo. Há diferença entre Israel e os povos ou não? É isso que a gente está tentando responder aqui. Então vamos continuar aqui. Verso 16. E se as primícias são santas? As primícias de quem? De Israel. É a mesma ideia que ele está construindo do verso anterior. Então se as primícias de Israel são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Então aqui é bem interessante porque Israel é muitas vezes no Antigo Testamento comparado a uma árvore, onde a raiz dessa árvore é os patriarcas, Abraão, Isaac e Yaakov, Abraão, Isaac e Jacó, aí entre as 12 tribos de Israel, e a partir daí começa a nação de Israel, o povo. Então ele está falando dessa raiz que é santa e que santifica os ramos. Certo? Vamos continuar aqui. Verso 17 e 19. E se algum dos ramos foram quebrados, ou seja, aqueles que rejeitaram foram retirados de Israel como nação por Deus, e tu sendo jambuzeiro, tu falando diretamente ao povo gentil, certo? Que zambuzeiro seria uma outra árvore, não é a árvore sagrada, a árvore de Israel, é outra. E foi enxertado no lugar deles e feito participante da raiz da seiva da oliveira. Então vamos lá, nós temos uma oliveira que é comparada a Israel, zambuzeiro seria uma outra espécie de árvore, uma árvore ruim, e aí dentro dessa oliveira que é Israel, aqueles que rejeitam ao Salvador são cortados, permanecendo a raiz, os patriarcas, as promessas e a fé de Israel permanece ali sustentando esse remanescente que aceitou o Messias, e aqueles do jambuzeiro, aqueles povos, aquelas nações, elas são enxertadas nessa oliveira que é Israel, recebendo essa seiva e essa promessa. Essa é a ideia que ele está construindo aqui. Vamos continuar. Verso 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, ou seja, aqueles que naturalmente de sangue são descendentes de Abraão, teme que não poupe a ti também. Então aqui ele está falando claramente que essa oliveira ela é Israel, porque há o natural desse povo, que é aquele que é de sangue, e ele não foi cortado dessa oliveira. Verso 23. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, eles quem? Aqueles que foram cortados, os judeus que não creram, serão enxertados, porque eles não permaneceram na incredulidade. Se eles não permanecerem, eles serão novamente enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Então, aquele judeu que crê, ele volta a fazer parte dessa nação de Israel, desse povo de Deus. O que nós temos de conclusão aqui? O gentio é enxertado em Israel por meio da fé no Salvador, Yeshua, o Mashiach, o Messias, sendo feito herdeiro e povo eleito. Então, a partir do momento que ele é enxertado nessa nação, essa nação de Israel passa a ser a nação desse que é enxertado. Certo? Ele passa a fazer parte do povo eleito, recebendo as mesmas promessas de Deus. Que promessas são essas? Uma delas é aquela promessa que nós lemos em Jeremias, falando que Deus jamais rejeitaria
esse povo, é a promessa que é citada em Jeremias 31 da nova aliança. Então todas essas promessas que são feitas a Israel, porque para quem olhar aqui no vídeo anterior, onde nós falamos de nova aliança, onde fala que essa nova aliança é feita com a casa de Israel e de Judá, ou seja, com essa oliveira que é Israel, a aliança a nova aliança, ela é uma renovação com esse povo, e os outros povos, os gentios, eles entram nessa aliança através da fé em Yeshua, fazendo parte desse povo. Olha que interessante. Mas só Romanos 11 é o suficiente para dar base a essa minha explicação? Olha, eu creio que é um bom argumento, mas realmente não é o suficiente. Por isso eu vou trazer aqui um outro texto, também escrito por Paulo, dessa vez aos crentes de Efésios. Aos Efésios, aos Efésios, tá? E fica no capítulo 2 de Efésios, no verso 11. Vamos lá. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios. Então, ele está falando aqui para os Efésios que noutro tempo eles eram gentios. Gentio nós já sabemos que é aquele que não é judeu, aquele que não faz parte da nação de Israel. Então vocês eram, em outro tempo, eram gentios. Não faziam parte da comunidade de Israel, o povo da nação eleita. Então vocês eram gentios na carne. E chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens. Então o que ele está falando aqui é circuncisão. A gente pode fazer um vídeo sobre isso se vocês pedirem aqui, mas a circuncisão era um ato feito na carne, era um ato onde se cortava o prepúcio do recém-nascido no 8º dia, e esse ato foi dado como um símbolo da nação eleita por Deus lá para Abraão, certo? E todo aquele que fosse descendente de Abraão, que fosse para entrar nessa descendência de Abraão e nas promessas que o Eterno tem a Abraão, ele deveria ter esse sinal da circuncisão. Então, quando ele fala da circuncisão aqui, no verso 11, olha, chamados incircuncisão, ou seja, você não era circunciso, não tinha esse sinal na sua carne, então você era chamado incircuncisão pelos que na carne se chama circuncisão. Ó, você é incircunciso, você não faz parte da descendência de Abraão, por aqueles que tinham essa circuncisão na sua carne feita pela mão de homens. É isso que ele está dizendo aqui. Então, nós precisamos achar o agente de quem ele está falando, e Paulo está falando do gentil, do incircunciso, do povo que não é judeu. Verso 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então ele está falando a condição desse gentio. Então, vocês que antes eram gentio, naquela época, em outro tempo, como que é a situação do gentio, naquele que não é judeu? É sem Cristo, sem Messias, sem ungido, separado da comunidade de Israel. Olha a construção da ideia aqui. Separado da comunidade, estranho às alianças e promessas, ou seja, as alianças, tanto a nova quanto a antiga aliança, não fazia parte de você não tinha aliança nenhuma como gentil. Não tinha as promessas de Deus sobre você, não tinha esperança e sem Deus no mundo, porque Deus se revelou primeiramente ao judeu. Paulo mesmo cita isso nos versos que nós já lemos. Vamos lá. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe de quem? Longe de Deus? Pode ser. Longe de Israel? Eu acho que sim. Vamos ver que ele mesmo responde. Vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegais perto. Longe de quem? Perto de quem? Nós sabemos que quem aproximou foi o sangue do Messias. Mas de quem? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Então, ambos os povos, longe de quem? Longe do povo de Israel. O povo de Israel, gentil. Você estava longe, pelo sangue do Cordeiro, você passa a ser próximo, estar perto.
pega ambos os povos e faz um. Aí você poderia argumentar, tá, então, mas esse é um povo diferente então. É um povo misto de judeu e gentil que não é necessariamente o povo de Israel. Aí você esquece que essa ideia construída aqui aos Efésios, ela complementa a ideia que nós lemos em Romanos 11, onde ele fala, olha, a primícia é Israel. Ele pega ambos os povos e torna um, trazendo o gentil para dentro de Israel e não formando uma nação distinta. E isso corrobora com a ideia de Jeremias 31, onde fala que jamais rejeitaria seu povo, entre inúmeros textos que falam sobre Israel como povo de Deus. Tá? Então, as promessas são feitas para Israel em todo o texto bíblico. Todo o texto bíblico, as promessas são feitas para Israel. E o gentil ele entra quando, pela fé no Messias, ele é aproximado de Israel, feito nação junta. E isso é o que a gente está vendo no texto aqui. Vamos continuar porque o texto ele é muito claro concernente a isso. Principalmente quando você já tem na sua mente o que Paulo mesmo fala em Romanos 11, o que é dito lá em Jeremias 31. Existem inúmeros outros textos que a gente já vai acabar não elencando aqui nesse momento, mas esses textos vão aparecendo conforme nossos estudos vão se aprofundando. Vamos lá, nós paramos no verso 14, vamos ao 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistiam em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, mesma ideia de junção, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas inimizades. Então, mesmo sendo judeu, o povo eleito, ele precisa da cruz, ele precisa do sacrifício para se reconciliar com Deus. Nós vemos nos textos que Israel também se afastou, essa reconciliação ela se dá também dessa maneira, correto? Então aqui já começa aquele gancho que eu falo lá daqueles textos, não tem judeu nem grego. Por quê? Porque ambos precisam do Messias, ambos precisam da fé no Messias, e nisso não há distinção. Há uma distinção como povo, mas não há uma distinção quanto a um caminho, o único caminho que ambos precisam trilhar para chegar nesse Messias. Olha aqui a ideia que eu falei se desenhando aqui conforme Paulo fala. E vindo ele evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto. Então, vós, o gentio que estava longe, e aos que estavam perto, o judeu, olha aqui. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Nisso não tem distinção, nisso não há diferença. Somente pelo Messias, os que estavam perto e os que estavam longe têm acesso ao Pai em um mesmo Espírito, somente pelo Messias. Nisso não há distinção entre judeu e grego, não há distinção entre judeu e gentil, não há distinção entre homem e mulher, entre servo e livre. Todos precisam de passar por esse processo de adentrar esse caminho que é Yeshua para alcançar o Pai no mesmo Espírito. A diferença é os de perto e os de longe, a nação, o povo eleito que recebe essas promessas é o povo de Israel e o gentio é enxertado, mas todos precisam desse mesmo caminho. Vamos continuar? Vamos. Verso 18, já estamos acabando aqui. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Já li isso, vamos lá ao 19. Assim que já não sois estrangeiros. A palavra estrangeiro aqui é gentil. Tá? Gentil ou estrangeiro é a mesma palavra, nem forasteiros, tá? É a mesma ideia, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Então você passa a ser co-cidadão, cidadão junto com quem? Com os que estavam perto, com a nação de Israel, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ok? Então, nós concluímos a ideia de Paulo aqui e nós vimos que
o porquê que ler o versículo fora de contexto dava uma aparente contradição dos textos. Nós viajamos bastante, passamos por vários textos, vamos agora retornar ao começo, já tendo a ideia de Jeremias, como Deus jamais rejeitaria seu povo Israel, tendo a ideia de Romanos 11, onde Israel é comparado à oliveira e o gentio é enxertado nesse povo, tendo Efésios capítulo 2, onde há a ideia de que ambos, os que estavam perto e os longe, eles são feitos um pelo Messias, tendo isso em mente agora, e tendo em mente que não importa se você é judeu, se você é brasileiro, se você é japonês, se você é coreano, todos precisamos de Deus da mesma forma que todos nós temos um caminho para chegar a Ele, que é Yeshua, que é a fé no sacrifício vicário do Salvador. Temos isso em mente. Nós vamos reler agora os textos que nos levaram a isso. Vamos reler esses textos. Vamos para Romanos capítulo 10 e verso 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Olha aqui. Totalmente coerente com todos os textos lidos, porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E isso é necessário para judeu, para grego, para americano, para japonês, então é igual a todos. Concorda com a ideia construída em Romanos 11, concorda com a ideia construída em Efésios capítulo 2. Então, explicado o texto. Não está falando aqui de povo, mas está falando de povo eleito, mas está falando aqui que a salvação ela se dá por um mesmo caminho. E isso não importa se você faz parte do povo eleito ou não. Interessante mesmo que numa das explicações de Paulo, principalmente em Romanos, ele fala muito disso. Olha, o remanescente é que será salvo, o remanescente permanecerá nesse povo, porque você pode ser cortado. Não adianta você ter o sangue de Abraão se você não faz as obras de Abraão, se você não crê como Abraão creu. Então há essa diferenciação. Mas você vê que o texto concorda plenamente com tudo que foi dito. Tá? Vamos aqui ao texto de Gálatas, capítulo 3, e vamos relê-lo. Verso 28. Vamos relê-lo com essa ideia. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Mesma coisa, a ideia de salvação, de união, que todos precisamos desse Salvador, desse Messias, tranquilamente. E se nós formos para Colossenses 3:11, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Então nós vemos que os textos claramente falam aqui da importância que é Yeshua, que é o sacrifício dele, que é a fé nele, para que qualquer um se achegue a Deus. É disso que esses textos falam. E não de nação eleita, de povo eleito. Como povo é uma coisa, como indivíduos que precisamos do Salvador, como método de salvação, é outra coisa. Então, são textos que falam de coisas totalmente distintas. Por isso há uma aparente contradição, mas para você derrubar essa contradição, é difícil porque é preciso ler todos os textos que falam sobre isso, é preciso você entender a construção de ideia que Paulo faz, porque ele fala muita coisa mesmo, e isso em diversos textos. Então, para você destrinchar um assunto, não basta você ler um versículo ou alguns poucos versículos. Você tem que entender qual era a ideia dele sobre um assunto, entendeu? Num panorama geral primeiro, e depois você vai se aprofundando nos textos e você vai vendo que tudo concorda suavemente com o que já foi profetizado pelos profetas.
É difícil, é um pouquinho mais complicado, mas é assim que é o correto de se fazer. Vocês veem que lendo dessa maneira, os textos falam a mesma linguagem tranquilamente, comparando texto com texto, textos de Paulo, entendeu? Fazendo construção de ideias, coisas muito mais simples de se absorver, porque é a maneira correta. Claro, pode haver discordâncias, mas se vocês discordam, se vocês acham que alguma coisa faltou, deixem aqui nos comentários. Vai ser muito proveitoso saber a opinião de vocês. Deixem o seu comentário aqui embaixo. Fale, olha, eu não concordei com isso, você está errado nisso. Mas é importante que vocês não deixem só a sua opinião, mas vocês aprendam a deixar a sua opinião de forma embasada. Então coloquem os textos que apoiam a opinião de vocês. Isso é muito interessante, por quê? Porque aí nós podemos pegar esses textos, colocar diante da mesa e a gente faz um vídeo sobre isso e vamos ver, realmente esses textos aqui falam isso ou falam aquilo. Interessante que todos participem, tá? Esse vídeo ficou um pouco mais longo do que os outros, o assunto realmente é muito mais extenso do que isso, tem muita coisa para se falar, mas eu não quero cansar demais vocês e nem fugir do foco. O foco era responder se o judeu, se Israel continua sendo o povo eleito de Deus, Israel é descendente de Abraão, e sim, Israel descendente de Abraão continua sendo o povo eleito de Deus, e o gentio é enxertado nessa nação eleita, e o natural pode ser cortado se não houver crença nele. Se ele não permanecer na incredulidade, ele pode ser reconectado, e tudo isso que eu estou falando para vocês está nos textos lidos. Exatamente com essas palavras. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos continuar. Os vídeos estão demorando um pouco para sair por falta de tempo, mas eles vão continuar saindo. Fiquem atentos às notificações. Não esqueçam de dar o joinha, isso ajuda bastante a divulgar o vídeo na plataforma. Não esqueçam de se inscrever se ainda não é inscrito, isso ajuda também. E os comentários de vocês é o que faz a gente perceber se o conteúdo está sendo realmente relevante para vocês. Se vocês só assistirem e não deixarem nenhum tipo de reação, eu não vou saber se o conteúdo agradou, o que faltou, o que não faltou. Então eu espero que vocês ajudem dessa forma, a gente está melhorando cada vez mais, tá? No mais, shalom, shalom, agradecido a todos e até a próxima!